Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. O Vasco volta a campo nesse sábado às 7 horas da noite para enfrentar o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas, em jogo válido pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E como já está virando tradição aqui no canal, eu preparei um pré-jogo para tentar entender um pouquinho do momento do Vasco, do momento do Brasil de Pelotas e tentar decifrar o que está pela frente nesse próximo confronto do Vasco. Mas antes de eu começar a minha análise aqui, começar de verdade esse vídeo, faço convite para você que ainda não é inscrito no canal, está conhecendo o meu trabalho agora, ou já conhece e ainda não é inscrito, para você se inscrever. Acabamos de bater a marca aí de 50 mil inscritos, aliás, deve estar batendo 51 mil e a meta é chegar aos 100 mil, quem sabe até o final do ano, seria muito maneiro. Então, se inscreve no canal, deixa seu like também, que isso ajuda demais na divulgação do vídeo para outras pessoas, e deixa aqui nos comentários, na verdade, o seu palpite para Brasil de Pelotas e Vasco, jogo da terceira rodada. Dois times que chegam ainda sem vencer, né? O Vasco começou com uma derrota para o Operário em São Januário, fez seu primeiro ponto fora de casa, enfrentando a Ponte Preta, e o Brasil de Pelotas foi o inverso. Estreou dentro de casa, conseguindo um ponto contra o Londrina, que jogou sem um jogador desde os 36 minutos ali do primeiro tempo. Assistiu o jogo bem fraco. Vou falar um pouquinho aqui do Brasil de Pelotas um pouco mais para frente, e depois acabou sendo derrotado pelo Remo. Ou seja, 2 jogos e 1 ponto, tanto para Vasco quanto para o Brasil de Pelotas. E esse que vai ser um dos primeiros duelos entre os dois times, né? Vasco e Brasil de Pelotas só se enfrentaram 2 vezes na história, e exatamente em jogos da Série B. Em 2016, o Vasco venceu por 2-0 em São Januário, gols de Nenê e do Luan, e acabou sendo derrotado lá em Pelotas por 2-1. Douglas Luiz acabou fazendo o gol do Vasco. Douglas Luiz hoje jogador de seleção brasileira. Então pode ser que a gente tenha o tira-teima desse duelo nesse sábado. E é claro que a pressão pela vitória é muito maior sobre o Vasco. Um time de muito mais camisa, muito mais peso, muito mais história do que o Brasil de Pelotas. O Vasco vem de uma sequência não só de resultados ruins, mas também de um desempenho muito ruim. Tem pelo menos 6 jogos seguidos que o Vasco não consegue minimamente ter um desempenho que dê pelo menos um pouquinho de esperança para o seu torcedor. O Vasco tem feito jogos muito ruins, quase foi eliminado agora pelo Boa Vista, ou pelo menos quase foi para pênalti, né, a disputa. Se não fosse o Cano marcar ali já no meio do segundo tempo, do meio para o final, o Vasco talvez tivesse sido eliminado da Copa do Brasil por um time de Série D, inclusive como muitos outros foram também eliminados nessa fase da Copa do Brasil, mas o Vasco teve uma dificuldade muito grande, principalmente no setor de criação. Falei aqui, inclusive, nas últimas lives sobre isso, já vinha sendo debatido isso em outros momentos. Tinha elogiado lá no Carioca as movimentações que vinha fazendo, ultrapassagem de Léo Matos, os extremos jogando por dentro, e parece que a gente não tem visto isso nos últimos jogos. Inclusive, o mapa de calor do Vasco nas últimas partidas mostra muito bem isso. Um time que tem 65%, 70% de posse de bola, mas só consegue circular mais próximo da área adversária pelos lados. Muita dificuldade de centralizar essa bola para alguém realmente concluir na entrada da área, ou seja, numa posição mais central que leve mais perigo. Então o jogo do Vasco tem se concentrado muito em chegar na linha de fundo e cruzar. Claro, foi assim que o Cano fez o gol contra o Boa Vista. Só que para você conseguir fazer um gol no Boa Vista, como fez o Cano, o Vasco teve que levantar 30 bolas para a área. Então não é eficiente você ter só essa opção de jogo. Atacar pelos lados é uma opção do treinador e é válida qualquer opção. O que tem sido, ao meu ver, o grande problema do Vasco é que você só tem uma opção. O Vasco não consegue variar esse jogo. É sempre cruzamento para dentro da área e torce para a bola cair no pé do Cano. No início da temporada a gente via Galarza pisando na área, Andrei pisando na área, Gabriel Peck recebendo bola dentro da área. Então você tinha algumas movimentações que não era restrita apenas a bola chegar ao Cano. A bola chegava em outros jogadores também e a gente não tem visto isso. O que acaba afetando diretamente a forma como o Vasco se defende. Aliás, é assim com todos os times. A forma como você ataca é determinante para a forma como você defende. É claro que você tem o posicionamento do time num tiro de meta adversário, por exemplo, você se posiciona num 4-4-2, é como o Vasco tem se defendido, se organiza ali atrás. Mas quando perde essa bola no ataque, diz muito sobre os espaços que o Vasco tem dado. Como o Vasco joga o tempo todo pelas beiradas e com seus 2 laterais avançados ao mesmo tempo, naturalmente ele acaba deixando o corredor para o time adversário e o Vasco tem sofrido com esses contra-ataques.
E o Brasil de Pelotas é um time que joga exatamente usando muito seus laterais no apoio. O Brasil de Pelotas, apesar de jogar no 4-2-3-1, que é exatamente a base desse time do Vasco, do Marcelo Cabo, tem uma ideia diferente de jogo. Não é um time que troca muito passes. Inclusive, o Brasil de Pelotas é um dos times que menos trocou passes nessas duas primeiras rodadas, até pelo campo. É algo que vai dificultar muito o tipo de jogo do Vasco, de 70% de posse de bola, de girar a bola de pé em pé. O Vasco é um dos times que mais trocam passes nessa Série B, exatamente o oposto do Brasil de Pelotas. E o campo ruim facilita exatamente o tipo de jogo do Brasil de Pelotas, que é a bola longa. Aí, para mim, vem o primeiro destaque que eu acho que o Vasco tem que ter um pouco de atenção, é no Rômulo, volante, que é um dos líderes de inversão, aliás, é o líder de viradas de jogo dessa Série B, desse iniciozinho ainda, 2 rodadas só, e o líder entre os jogadores de linha de lançamentos, ou seja, a bola, quando é recuperada pelo Brasil de Pelotas, usa muito o Rômulo para esticar essa jogada, principalmente para os laterais. Tanto o Vidal pela direita, que é um dos principais cruzadores desse iniciozinho de Série B, quanto para o Arthur, que é um lateral que tem uma chegada muito forte ofensiva pelo lado esquerdo. O Arthur, se eu não me engano, revelado pelo Inter. O Vidal é um lateral mais cruzador e o Arthur é um lateral mais driblador, aquele cara que tenta entrar dentro da área conduzindo um pouco mais essa bola. E é como se desenha muitas vezes o ataque do Brasil de Pelotas. Ou num lance esticando essa bola para o Júnior Viçosa, que é o centroavante, já conhecido, inclusive trabalhou com o Marcelo Cabo no Atlético Goianiense em 2016, está sempre jogando Série B por algum clube, está sempre fazendo seus golzinhos, ou joga essa bola longa do Rômulo para o Viçosa para dar uma casquinha e ultrapassagem dos laterais, ou direto para os laterais, depois procurando o Viçosa dentro da área, ou o Ramon. Ramon é um centroavante que retornou agora ao Brasil de Pelotas, tem uma história já dentro do clube, inclusive em 2016, quando o Brasil de Pelotas venceu o Vasco por 2-1, o Ramon fazia parte do time, assim como o zagueiro Leandro. São 2 jogadores que estão, na verdade o Ramon foi e voltou, mas o Leandro está desde 2016 já atuando pelo Brasil de Pelotas, são 2 jogadores muito experientes. E o Ramon chega agora nesse time do Brasil de Pelotas, inclusive tem gerado mais oportunidades que o Viçosa para tentar consertar um dos grandes defeitos desse time. O Brasil de Pelotas tem 8 gols só na temporada em 13 jogos disputados. Então a gente tem criticado muito a capacidade ofensiva do time do Vasco, com razão, mas o Brasil de Pelotas consegue ter um desempenho ainda inferior ao do Vasco. Mas nós temos que ficar atento. Como eu falei aqui, o Vasco, quando se lança ao ataque, tendo umas posses de bola, tem ficado muito exposto. E o Brasil pode acabar explorando isso. Então acho que seria interessante para o Vasco, por exemplo, fazer uma pressão um pouco maior, uma marcação especial no Rômulo, que é quem direciona o time do Brasil de Pelotas em campo, para conseguir recuperar essa bola já no seu campo de ataque, já que o gramado dificulta muito esse passe que vem lá de trás, saindo desde o goleiro, nos zagueiros, que o Vasco tem tido dificuldade, inclusive em Campo Bom, em São Januário, por exemplo, vai ter ainda mais dificuldade no Sul. Então acho que seria interessante talvez o Vasco pressionar um pouquinho o Brasil de Pelotas no seu campo de ataque para recuperar e definir rápidas jogadas. Inclusive foi assim que o Vasco venceu o Botafogo no primeiro jogo da decisão da Taça Rio. O Vasco conseguiu ganhar a bola lá na frente, com o Morato pressionando, a bola vai no Léo Jabá e o Jabá cruza para o Cano. O Vasco fez isso em alguns momentos na temporada e parece ter deixado um pouquinho de lado. Eu acho que nesse jogo específico, com um gramado muito ruim, onde o time vai ter dificuldade para tocar bola, eu acho que talvez seja a principal arma do time do Vasco. Até para não gerar tanto espaço como tem gerado quando perde a posse de bola. Recuperando mais à frente com a sua defesa ainda postada, dificulta para o Brasil criar e acho que facilita para o time do Vasco criar também. Mas é isso, bola rolando a partir de 7 horas da noite. Eu vou estar lá na Vasco TV comentando esse jogo aqui pelo YouTube, sem imagem, só com áudio. Normal, já sabem como é que é o padrão. E meia horinha depois, 40 minutos, estarei aqui no canal fazendo pós-jogo. Então se inscreve para não perder os próximos vídeos, para participar da nossa live aqui. Ativa o sininho de notificação, aquele esquema todo que você já sabe. É isso, galera. Até mais. Saudações e até a próxima.